uma necessidade histórica, de ter uma juventude que pudesse estar à altura dos nossos desafios do nosso tempo. Ele nasce em 2011 da cabeça pensante de um corpo coletivo com várias pessoas envolvidas, que era de construir no Brasil uma juventude que respondesse à altura dos eventos que aconteciam no mundo. A proposta era poder criar um coletivo de juventude aqui no Brasil que estivesse sintonizada com os principais processos de luta que estavam se desenvolvendo em vários lugares do mundo em resposta à crise econômica, política, ambiental e social que já estava se concretizando, mas que aqui no Brasil ainda estava dando poucos sinais de que poderia de fato acontecer. Se tivesse uma juventude com essa radicalidade, se utilizando desses novos métodos renovados que estavam sendo construídos em vários lugares do mundo, a gente poderia ser protagonista de uma série de processos e nós também poderíamos nos preparar para enfrentar, enfim, a crise que ia chegar no país, de fato retirando os direitos de todos os trabalhadores e escolhendo a juventude justamente como o setor mais atingido. E justamente nesse espírito internacionalista, de ter uma juventude, né, conectada com esse movimento, mas ao mesmo tempo com a capacidade de levantar as bandeiras em defesa das mulheres, dos LGBTs, da educação pública, dos negros e negras, os movimentos em defesa do meio ambiente, né, de que nós éramos uma juventude que lutava por um futuro diferente, nós construímos o Juntos, que tem evidentemente muitos militantes do PSOL que participam, mas que não são só militantes do PSOL, um movimento de juventude auto-organizado que a gente anima e que a gente tem construído ao longo desses anos a partir dessa experiência e dessa opinião. E essa é uma mudança e é uma diferença enorme, né? Essa concepção internacionalista, essa concepção de unificar as lutas democráticas com as bandeiras anticapitalistas e ao mesmo tempo de fornecer uma ferramenta que ajudasse a juventude a organizar a sua indignação. O que torna o Juntos diferente é essa busca constante de não de ser o coletivo que vai trazer a verdade, que vai liderar a revolução, que é o dono de uma fórmula pronta de como melhorar tudo, mas é essa humildade de entender que a nossa construção ela não parte de dogmas, ela parte da experiência que a população tem, que a massa tem. Então de compreender isso, de estar sempre conectado com essas demandas, estar sempre conectado com a visão da população como um todo, porque a gente não pode estar distanciado dela. Se a gente está distanciado dela, alguma coisa está de errado com a gente, não com o povo. Não é à toa que a gente começou o movimento em 2011, vendo esse cenário internacional, e logo veio as Jornadas de Junho de 2013, que é, evidentemente, também produto desse novo momento no mundo, né? Desse novo momento em que a juventude, as mulheres, enfim, os trabalhadores de um modo geral, têm sido muito precarizados pela questão da crise econômica. Em 2013 nós tivemos o maior levante, né, da história recente do nosso país, em que a juventude encabeçou, começou com a faísca do transporte coletivo, mas pegou outros temas. A gente viveu em 2013 um momento em que muitas pessoas saíram às ruas, muitas pessoas que talvez nunca tivessem saído às ruas e entendido o protesto como uma maneira de defender os seus direitos. Isso foi muito importante, mas ainda assim ir para as ruas não é o suficiente. A gente precisa transformar a indignação das ruas em organização permanente e, sobretudo, num outro tipo de poder. Então, o Juntos é muito importante por conta disso, porque ele organiza a juventude nas suas bases, organiza a juventude nas suas escolas, nas suas universidades, nos seus bairros e pensa também como dar poder à juventude. Eu acho que essa é um grande trunfo e a importância do nosso coletivo para o Brasil. Mais permanência e democracia, a nossa saída é a luta todo dia, outra vez, toda a rua outra vez, somos a oposição, lutamos pela educação. Eu conheci o Juntos no final de 2014, logo após as eleições de 2014, foi um momento em que muita gente buscava uma alternativa, uma saída, e eu também não sabia, né, onde buscar, onde meus anseios, né, poderiam me levar. E aí conheci o Juntos lá em BH, também conheci o PSOL ao mesmo tempo, e comecei a construir também esse coletivo, justamente nessa ideia e nesse desejo de modificar a realidade, de modificar esse sistema, de fazer alguma coisa para que o que a gente estava vendo, né, e a gente continua vendo na sociedade, todas as desigualdades, as injustiças, as opressões, as repressões, agir de uma maneira para que a sociedade possa, de fato, conhecer e experimentar uma mudança real nessa estrutura.
o Juntos, ele parte desse princípio de que só a mobilização conquista e que também nós queremos mais democracia. Então, internamente e externamente, é isso que nós carregamos, né? A cara dessa juventude que é internacionalista, é a cara dessa juventude que combate o machismo, combate o racismo, combate a LGBTfobia também nas suas trincheiras, a cara dessa geração de indignados, né, que traz os indignados da Espanha, que traz o Occupy Wall Street, que traz a Primavera Árabe, que traz os estudantes mexicanos, que traz o Ni Una Menos. Essa é a cara, isso é o que o Juntos tenta traduzir também para o seu coletivo aqui no Brasil. Essa é a nossa tarefa, de conseguir, de fato, criar uma representação para essa geração. A forma com que os bancos destroem a vida da gente não é invenção do Brasil, não é invenção do brasileiro, né? E não é um problema exclusivo nosso. São coisas que são inerentes ao sistema em que a gente vive. E por conta disso, por conta dessa visão, né, é importante a gente não se fechar só no nosso país, a gente ampliar os nossos horizontes para a gente poder aprender com as experiências dos outros, mas também para a gente ter a consciência de que o que a gente organiza aqui no Brasil precisa ecoar no resto do mundo e o que acontece no resto do mundo precisa ecoar aqui. Então, né, poder ter a oportunidade de ouvir o Edward Snowden falar para a gente foi uma coisa sensacional. Porque o que ele fez, né, não foi ter no Brasil em mente, ele não fez no Brasil, pelo Brasil, mas ecoou no Brasil, ecoou no mundo inteiro. A nossa atuação a nível internacional ela passa por saber fazer ecoar as lutas daqui para fora e as lutas de fora para cá. E de ter solidariedade com os grupos também que estão lutando pelas mesmas coisas que a gente, só que em outras realidades, outros países, com as suas especificidades. É fundamental ter essa luta, né, por uma organização que não tenha fronteiras, né, que lute contra todos os muros, o Trump contra o Temer, né, porque são parte de governos muito similares de direita, que atacam os nossos direitos, e ao mesmo tempo que a gente possa ajudar a ter uma unidade dessas várias lutas todas muito importantes e que precisam, né, ter organizações que permitam que se junte as várias bandeiras do movimento, não diminuindo nenhuma das lutas, ao contrário, potencializando a todas, mas ao mesmo tempo dando mais força para que a gente possa conquistar um futuro diferente, um futuro onde a juventude e os trabalhadores controlem de fato a política e a economia e não os 1% que estão sempre explorando, sempre massacrando o povo e ainda ocupam e dominam os palácios e os espaços de poder. O Juntos sempre teve no seu DNA a capacidade de acreditar e apostar nos processos políticos e se jogar. Para intervir neles, não importa onde eles podem dar, mas justamente compreendendo que a nossa intervenção e a nossa possibilidade de atuação podem fazer com que esses movimentos sejam vitoriosos. Foi assim em junho de 2013 que a gente teve desde a primeira marcha até a última, mesmo nos momentos de contradição, né, que novos setores começaram a ir para a rua. Nós também não retrocedemos, ficamos lá até o final. Foi assim com a Primavera Feminista, que nós apostamos até o fim na possibilidade de unir a pauta imediata, que era a pauta com relação ao PL 5069, aos direitos sexuais e reprodutivos, mas unificar a luta política, a luta contra o Cunha, contra as caças políticas, e foi um processo muito vitorioso. Foi assim nas ocupações de escola, enfim, eu acho que esse é o DNA do Juntos, e isso é fundamental, porque significa que a juventude ocupe seu papel, que é o papel de ser protagonista das lutas, de não ter medo, não ter amarras com a casta política. Isso se reflete nos nossos espaços de organização, se reflete, por exemplo, nesse acampamento que se debate muito o tema internacionalista, a luta anticapitalista no momento em que as pessoas tendem a ficar com uma desesperança muito grande com a situação da política nacional, uma juventude que não ousa em combater a corrupção no momento que toda a casta política também está envolvida nesse assunto. Eu acho que isso se reflete na nossa construção cotidiana em espaços como esse, mas também nas intervenções nos centros acadêmicos, nos DCEs e nas mobilizações de rua. Desde o final de 2014, com a eleição presidencial, onde eu conheci a Luciana Genro, eu percebi que eu precisava fazer parte de uma transformação política da realidade. Aí no começo de 2015 eu conheci o pessoal do Juntos, lá na UFSCar, onde eu estudo, e aí eu participei de uma chapa com o DCE, o pessoal, e comecei a construir o Juntos desde então, já faz 2 anos e um pouco. E tenho me orgulhado muito de fazer parte desse coletivo que tem participado de lutas muito importantes, né, na conjuntura brasileira. O Juntos se organiza nas suas localidades, a partir das suas regiões, a partir das suas cidades.
a partir até, dependendo do número de participantes, do seu local de trabalho, do seu local de estudo. A gente atua principalmente a partir das nossas estruturas, né, das nossas universidades, intervindo nos diretórios acadêmicos, nos DCEs, debatendo a política das universidades, organizando os grêmios estudantis, organizando a juventude para defender os seus direitos, quando tem um aumento abusivo de passagem, quando querem tirar os direitos das mulheres, quando querem mexer na base curricular, que debate gênero, que debate racismo. O Juntos intervém nas suas bases para poder mobilizar e conquistar e não permitir nenhuma retirada de direitos. A gente também se organiza nas nossas setoriais, que são fundamentais para o Juntos, que é nossa setorial auto-organizada de mulheres, as juntas, que teve um papel fundamental no último período, que conseguiu dar consequência a essa primavera das mulheres, que se expressa muitas vezes nas redes sociais, e a gente conseguiu, como juntas, intervir e levar isso para o Brasil inteiro como mobilização de rua, como uma organização permanente de mulheres. Nós temos setoriais dentro do Juntos, né? E um deles é o LGBT, no qual a gente às vezes faz debates, fazemos, por exemplo, lutas dentro da universidade na questão do nome social para pessoas trans, e não só pela luta pelo nome social, porque acho que isso é o mínimo. A gente também tem que dar suporte para que essas pessoas possam também conviver bem dentro da universidade, porque serem chamadas pelo nome, por exemplo, é um fator que é essencial para que eles se sintam bem recebidos. Mas, contudo, a universidade tem que dar suportes físicos. Por exemplo, não tem banheiros unissex na universidade, os banheiros têm definição de sexo. Eu acho que é uma luta que a gente tem tido muito frequente dentro do Juntos Bahia, né, dentro da minha universidade, que é a UFES. E, além disso, também é as lutas de rua, fazer com que a luta das paradas LGBTs sejam mais políticas, não menos festa. Então a gente também tem essa prioridade dentro da luta LGBT, né? E esse acesso das pessoas para que elas não fiquem totalmente isoladas, né? E às vezes esse isolamento, que também é familiar e social, faça com que elas entrem em depressão ou cometam algum tipo de ato que não seria legal. Temos também o setorial de negritude, né, que também faço parte. Esse setorial a gente também trata de várias questões que também são políticas, são sociais, são dentro da área de educação, que a gente observa que quem está nas piores vagas de trabalho, quem não consegue tanto acesso à universidade ou às escolas públicas, realmente é quem é negro. Então também temos a luta a favor de Rafael Braga, que foi o único preso dentro das jornadas de junho de 2013. Isso também é uma luta, nós criamos também um comitê, né, dentro do setorial para estar tentando debater, discutir e ver modos que a gente possa também trazer para a nossa realidade de pessoas que sofrem a mesma coisa que Rafael está sofrendo. Que às vezes são indiciadas e são presas sem realmente serem culpadas ou sem realmente merecerem estarem ali. Nós, povos indígenas originários desse Brasil, não podemos ficar de fora da luta e não podemos ficar de fora dos movimentos coletivos que aí estão fazendo a luta. Eu procurei o Juntos porque acredito nos Juntos e acredito na luta dessa juventude. É uma juventude que está na rua. Eu fico muito feliz de ver essa juventude que está aqui, a juventude negra, né? A juventude LGBT, que eu acho que é esse pessoal que vai transformar mesmo, que vai acabar mudando o mundo aí dessa forma, ou de certa forma plantar uma semente para que possa mudar e a gente ir contra essa onda conservadora mundial que está vindo por aí. O Juntos representa muita luta, ao mesmo tempo, né, de resistência, de identidade, e é uma luta que vai fazer com que muitas pessoas mudem suas consciências, mudem suas mentes, mudem seus corações. A importância do Juntos é exatamente essa, uma juventude se organizar para poder passar políticas, mas não só para a juventude, para a população inteira do nosso país. Então o Juntos ele é essencial para a construção de uma saída contra o capitalismo, mas também uma frente para todas as outras batalhas, para as mulheres, para os negros e negras, para a juventude, para os indígenas, para os LGBTs e muitas outras classes, assim como os trabalhadores. É essencial que a juventude se aproprie da política. E o Juntos é um movimento que faz essa molecada todinha do nosso país acreditar nisso e ir em frente com isso. Construir um coletivo passa por você enxergar que a real importância na construção das coisas são as demandas, são as necessidades coletivas, são as necessidades da coletividade, não as suas, né? Eu converso muito com as pessoas, todo mundo discorda de mim, mas eu sustento muito que para mim o marxismo ele é, antes de tudo, uma visão filosófica.
porque ele muda a forma como você enxerga a sociedade, como você enxerga a vida, como você enxerga como as coisas funcionam. Mudou para mim quando eu comecei a aprender sobre o marxismo. Então enxergar as coisas do ponto de vista coletivo, enxergar as coisas do ponto de vista humano, de ver que as coisas materiais que a gente tem, o valor que elas têm não é o valor comercial, não deveria ser pelo menos, né? É o valor da potencialidade de mudar as nossas vidas, de mudar a vida das pessoas, o valor humano mesmo que as coisas têm. Eu acho que isso é uma coisa que o Juntos me ajudou a chegar, né? Essa visão é uma coisa que o Juntos me ajudou a chegar, mas eu acho que é um processo de amadurecimento. Então, para mim, pelo menos, a importância do Juntos foi nesse sentido, de me ensinar esse tipo de coisa, né? De me ensinar a ter esse tipo de visão. Nós temos o governo ilegítimo do Temer, por um lado, apodrecido e desmudado pelos escândalos de corrupção, que é parte do modus operandi em que as elites políticas e econômicas sempre se apropriaram, né, dos espaços de poder, né? Essa relação promíscua entre os parlamentos, os governos e as relações, os interesses empresariais, né, que a Lava Jato tem mostrado e que tem feito com que venha à tona a cara dessa casta política. Então, nessa situação, é fundamental que a gente ocupe as ruas, que a gente seja parte da construção da greve geral, que a gente esteja na luta contra a reforma da Previdência, que é uma devastação nos direitos dos trabalhadores e que vai impactar muito a juventude no futuro, porque todo mundo quer se aposentar e a reforma coloca 65 anos para poder se aposentar como idade mínima, mais 49 anos ininterruptos de contribuição para poder levar a aposentadoria para casa, o que vai fazer com que, sei lá, as pessoas têm que começar a trabalhar com 16 anos e nunca ter sido demitidas para poder se aposentar aos 65, que ataca os direitos das mulheres, porque os 5 anos a menos para se aposentar não é uma benécia, é um privilégio, é um reconhecimento histórico de que o trabalho doméstico ainda é tido como feminino, a terceirização, que é um ataque brutal ao conjunto da classe trabalhadora, a reforma trabalhista. Então é preciso ter muita unidade, né, para derrotar essas reformas, para unir a luta contra a corrupção, contra os ajustes, os ataques dos governos contra nós e ao mesmo tempo de construir o novo. A juventude tem que tomar consciência que temos um presente perturbado, né, um presente que vem sendo violado leis, um presente que vem sendo violado direitos, que é necessário essa juventude organizar-se para poder combater tudo isso, combater aqueles grupos políticos que acham que deve se perpetuar no poder e que a juventude não tem espaço. A juventude precisa ocupar seu espaço. E o espaço da juventude é na luta. O espaço da juventude é no sindicato, é nas ocupações das escolas, é nos DCE, nas universidades, certo? É no campo, né? Isso, defendendo uma soberania alimentar para todos os povos, defendendo seus territórios por meio das comunidades indígenas quilombolas. Acredito que só unido a gente vai conquistar um país melhor, igualitário para todos. O desafio grande que a gente tem agora é de lutar contra uma direita que tem muito dinheiro para financiar o diálogo deles com a população, que tem tempo de rádio, que tem um discurso populista, né, que é apoiado, que se suporta no sensacionalismo da mídia, que se suporta num senso comum muito desumano, né? E o desafio também de lutar contra grupos que tentam reivindicar ser de esquerda quando é útil para eles, né? Assumir essa roupagem de esquerda quando é útil para eles, mas que no fim das coisas só estão buscando uma forma de reacessar o poder, que é o caso do PT agora, né? Que está se reorganizando para tentar voltar para a presidência, para tentar suprir o desastre eleitoral que foi para eles o ano de 2016. E lutar contra as mentiras que eles colocam, né? Porque é um jogo muito desonesto, muito hipócrita com a população, né? De assumir essa roupagem de esquerda no período eleitoral, como a Dilma fez em 2014, mas na hora de assumir as coisas mesmo, né? Na hora do vamos ver, de voltar a representar quem financia eles, quem dá o dinheiro, quem sempre deu o dinheiro. Desde que a Lava Jato começou, a gente, de fato, tem colocado o regime político às ruínas. Isso acontece num momento em que um grupo decidiu dar um golpe para poder implementar medidas econômicas ainda mais drásticas. Isso nos coloca num grande desafio, porque ao mesmo tempo em que eles tentam de todas as formas, com seus poderes, aprovar reformas que retiram os direitos do povo, ao mesmo tempo eles também estão com medo de ir para a cadeia, com medo
de perder os seus poderes. Então, o nosso desafio é poder resistir a essas reformas, mas também fazer com que o regime político, esse carcomido de velhos, milionários, empresários, homens brancos, de fato caia em ruínas, para que a gente possa pensar um novo regime político, com uma Assembleia Constituinte, com eleições gerais, que traga a política brasileira sob outras bases. Foi como Bernie Sanders disse nos Estados Unidos, e é também o que a gente precisa aqui no Brasil, de uma revolução política. Porque se de fato o sistema capitalista e o seu Estado democrático de direito, ele exclui a maioria das pessoas da política, o fato é que o regime brasileiro, ele é ainda pior. Ele é um regime completamente corrupto e que precisa ser transformado. Eu acho que essa caracterização do Juntos, de que existe uma crise profunda no regime brasileiro, de que a nova república, que esse processo, que esse momento político que a gente vive também chegou no seu limite, é uma caracterização muito importante, porque nos permite dar novos saltos e nos permite apostar em novas experiências e saber que o nosso leque de atuação, o nosso leque de alianças, as nossas possibilidades de intervenção na realidade deve ser sempre acreditando na força dos trabalhadores, na força da juventude, sem nenhuma ilusão com os conchavos de qualquer tipo de conciliação de classes, de concessão de programa. E eu acho que apostar numa mobilização internacional, fazer um esforço de se aproximar com os processos mais dinâmicos, como o Black Lives Matter, o Nenhum a Menos, a Women's March, né, que é a Marcha Internacional de Mulheres, ou com várias organizações que, por mais que ainda não tenham desenvolvido processos, mas que estão construindo células e núcleos anticapitalistas, núcleos socialistas em diversos lugares do mundo, eu acho que abrir essa discussão para a juventude é uma tarefa muito importante, porque a juventude ela já vai se formando numa tradição revolucionária e vai se formando sabendo que a nossa luta não é uma luta restrita no país, é uma luta internacional que a gente depende, precisa se apoiar desses processos para conseguir ser de fato vitorioso e nos livrar de todas as mazelas da opressão e da exploração, que não se restringe só à dinâmica como o nosso país se organiza, mas a dinâmica do capitalismo, que é uma dinâmica internacional. Então, é muito importante a juventude se reunir para debater com essa profundidade e essa compreensão política dos desafios que nos estão reservados para a gente. Conheci o Juntos em junho de 2014, numa panfletagem que o Juntos Campinas estava fazendo na porta da minha escola. E aí o moço que estava panfletando, o Otávio, que hoje milita em São Paulo, me entregou o panfleto, trocou várias ideias comigo, e daí ele me ligou e a gente virou muito amigo, tanto que a gente é muito amigo até hoje. E aí eu fui criando essa relação com o Juntos, tanto de construção, e foi justamente na luta contra as desocupações que estavam acontecendo na Copa do Mundo. E era uma coisa que me chamava atenção, assim, porque na medida que a Copa foi sendo construída, a gente via pessoas perdendo casa, perdendo um monte de coisa, e sei lá, foi uma coisa que me chamou a atenção mesmo. A gente idealizou esse encontro internacional já fazem alguns anos. Logo depois que a gente teve o primeiro encontro internacional na Argentina, a gente viu que seria muito importante que tivesse outro, porque de lá para cá muita coisa aconteceu de fato na América Latina. A gente tem visto antigas tradições de esquerda, como foi o chavismo, como foi o próprio lulismo no Brasil, de fato serem derrotados. E para nós, juventude latino-americana, ficou o desafio de pensar um novo ciclo da esquerda. Então, nós pensamos nesse encontro justamente para poder dar uma unidade a essas lutas que têm pipocado pela América Latina, mas também pelo mundo. Então, nós temos a juventude do Maré Socialista, a juventude do MST, as juventudes, outras que estão aqui presentes, são parceiras nossas para construir esse processo que não pode ser feito só por nós, né? Ainda que nós queremos ter voz, queremos ter o nosso próprio protagonismo, nós temos parceiros a nível mundial que somos políticas próximas que nos faz com que sejamos um leque de redes que se assumem nessa nova narrativa. Nós temos lutadoras dos Estados Unidos, do México, do Chile, da Venezuela, do Paraguai, que estão aqui mostrando um pouco daquilo que eles veem, das lutas que eles travam no cotidiano deles, trazendo um pouquinho dessa experiência para nós.
aqui nós vamos ter espaços que são de grupos de debate, vão ter mesas de discussão, vão ter oficinas, tem o espaço também de confraternização, que são as nossas culturais, e a plenária final desse acampamento que tem como objetivo também organizar a nossa luta enquanto juntos a nível nacional. Então aqui estão passando o nosso coletivo do norte ao sul, de Santarém a Pelotas tem gente aqui. Então é um espaço que organiza a nível mundial, mas também organiza a nível local e nacional, como a gente pretende construir no Brasil. Então aqui a gente está reunindo 14 países, no final a gente conseguiu reunir, para discutir saídas para a crise que hoje o regime vive. E a gente acredita e tem construído junto com os movimentos aliados e parceiros que é necessário a gente ter uma luta pelas particularidades, mas principalmente hierarquizada pela demanda que o trabalhador sente, pela demanda que a gente, como jovem, tem dificuldade de conseguir emprego por causa da crise. Como essa juventude ela vai entender que ela não vai conseguir se aposentar caso a reforma da Previdência do Temer ela seja aprovada, a gente, aqui do acampamento, a gente quer tirar uma proposta de fora Temer, que seja realmente enraizada, que para nós é uma forma muito necessária e importante, que já está sendo debatida entre os diversos trabalhadores do Brasil inteiro, de como a gente vai barrar esses retrocessos, esses desmontes dos direitos que são hoje garantia dos trabalhadores e que foram conquistados por muita luta. A gente só vai conseguir garantir e aprofundar isso se tiver muita luta. E essa luta ela já está sendo feita em todos os cantos do mundo. Então, a Argentina, que é um país vizinho aqui do Brasil, está em greve geral. O Chile, que é um país vizinho aqui do Brasil, que tem uma questão muito séria com a aposentadoria, que é parecida com o que a gente vive hoje, também está mobilizado, tem grandes mobilizações com paralisações também acontecendo. E eu acho que isso mostra um salto de qualidade que a gente pode ter nesse próximo período de organização internacional das lutas contra os governos e de construção de uma frente dos trabalhadores que consiga dar unidade para todas as lutas. É muito bonito ver mais de 1000 pessoas circulando aqui nesse galpão, que a gente já falou umas 500 vezes, que eu achei lindo, nesse espaço que é tão significativo, né? Nessa região do Rio de Janeiro, na época da escravidão, era onde desembarcavam os escravos que eram trazidos para cá, né? E a gente está ocupando um espaço nesse lugar para falar de política, cheio de gente negra, cheio de gente pobre, cheio de gente com sonho de construir uma sociedade diferente, né? Cheio de gente de vários lugares do mundo, que eu acho maravilhoso isso, né? E eu acho que esse acampamento está sendo muito emocionante por conta disso. Eu acho que, para além, né, dos debates políticos que estão acontecendo, para ouvir gente do Black Lives Matter, dos Estados Unidos falar, para ouvir gente da Argentina, da Venezuela, do Chile, para ouvir gente de tantos lugares falar, eu acho que ver como que isso aqui é construído, assim, a muitas mãos, né? Tudo que existe aqui, desde as bandeiras, das faixas, dos adesivos, tudo, quem fez foi militante. Militante que não recebe dinheiro para fazer isso, é militante que faz porque acredita mesmo. É uma demonstração linda de construção coletiva, de senso de coletividade, de organização mesmo. Eu estava conversando com uma menina secundarista, eu falei, isso aqui é como se fosse uma ocupação gigantesca. Tem comissão de estrutura, tem comissão de alimentação, de segurança, tudo é uma ocupação gigantesca. Eu acho que toma uma dimensão muito maior do que a gente está acostumado a pensar. A gente pensa tanto em Brasil, a gente fala, o Brasil é tão ruim, o Brasil é tão difícil. E eu acho que ouvir tanta gente de tantos lugares ajuda a gente a ver que o problema não é o Brasil, né? O problema é o sistema em que a gente vive.
e mostra que esse é o problema, mas mostra que tem muita gente como a gente lutando por uma solução também. Portanto, para nós também do Juntos, foi muito importante fazer essa discussão lá em 2012 da necessidade de ocupar política, de ter candidaturas da nossa juventude, de poder postular, né, mandatos que sejam mandatos como um megafone dessas lutas sociais, dessas demandas populares, apresentando uma nova forma de fazer política, que ao mesmo tempo é parte dos movimentos. O nosso mandato tem sido de muito enfrentamento, muita dificuldade. A Câmara de Vereadores não é fácil, principalmente a de São Paulo. Ela é muito dominada por máfias, por coronéis de bairro, de regiões, por poderosos mesmo, ligados à especulação imobiliária, ligados ao crime organizado. E também tem muitos nomes conservadores. A gente sabe, por exemplo, o papel que o MBL acaba desenvolvendo na Câmara, a figura e a aposta na figura que eles têm do Fernando Holliday como um porta-voz da juventude, que quer disputar, inclusive, o significado de junho, disputar o significado da luta nas ruas. Mas o nosso mandato está desenvolvendo uma batalha importante contra esse sentimento, tentando apontar para a juventude que a principal alternativa somos nós mesmos, nós nos processos de luta, de mobilização, sem nenhuma relação com a casta política, fazendo todas as denúncias, as batalhas, doa quem doer. O que a gente tem em jogo, na verdade, é o nosso futuro, o nosso sonho, a nossa vida, e eu acho que é muito importante que os jovens dediquem também a sua vida e a sua militância para tentar construir um futuro diferente. Evidentemente que a gente também tem que ocupar a política e tem que disputar esses espaços, não para despotencializar o movimento, ao contrário, para enxergar os nossos mandatos como mandatos a serviço do movimento, a serviço dessas lutas, potencializando a elas, usando a tribuna da Câmara para ser um megafone das lutas da juventude, lutas que não apareceriam se nós não estivéssemos lá, para demarcar os representantes do regime, para enfrentar, né, os políticos burgueses. Então, eu tenho muito orgulho, né, de poder estar representando Juntos nessa esfera. São milhares de jovens no Brasil inteiro. Esse acampamento foi uma expressão disso. Assim como eu, tenho o David Miranda com seu mandato combativo aqui no Rio de Janeiro, a Samia Bonfim lá em São Paulo, a nossa vereadora feminista, que são motivos de orgulho. O Juntos ele é tão essencial dentro da política nacional hoje em dia, que a política hoje em dia ela não viveria sem os Juntos. Isso é uma realidade, porque nós somos uma essência que está crescendo, que está trazendo o que falta dentro da política e transformando ela de dentro. E aí vem sobre a representatividade. Quando eu estou lá na frente, quando eu estou no parlamento, falando com os outros parlamentares conservadores ali, levando as nossas pautas, não sou eu, é aquela molecada da favela, são as mulheres, são os LGBTs, somos todos nós juntos ali em cima daquela bancada. A minha responsabilidade é muito grande para falar por essas vozes, para ser um interlocutor, mas eu nunca estou sozinho ali. Toda vez que eu subo, todos nós subimos juntos. E essa é a grande força que a gente tem, porque o movimento a gente constrói todo ele junto o tempo todo. E a palavra juntos não podia ser a coisa melhor para poder demonstrar o que o nosso coletivo é, porque tudo que a gente faz juntos. É muito desafiador, porque é uma responsabilidade muito grande, principalmente porque as pessoas, de maneira geral, não têm nenhuma confiança, nenhuma credibilidade na política, na figura dos políticos. Então, você está lá para mostrar que pode ser diferente. E muitas vezes é difícil, porque eu estou bastante sozinha no cenário. São 55 vereadores, são 9 mulheres, mulheres feministas, que não têm medo de dizer que são feministas, são 2, então nós somos 9 na oposição, são 55 vereadores, enfim, não é um cenário fácil, a mais jovem da história, né? Então tem uma série de dificuldades. Mas, ao mesmo tempo, por eu saber que eu não estou sozinha, que eu não sou uma vereadora que foi eleita sozinha, mas que eu faço parte de um coletivo, que assim como eu estou lá dentro da Câmara, tem pessoas que muitas vezes estão ou me apoiando no gabinete, ou que estão nas escolas, nas universidades, nos processos de luta, eu sei que eu não estou só, que eu sou muito mais forte, muito maior, inclusive, do que aqueles caciques, do que aqueles coronéis todos que foram eleitos, com dinheiro sujo, com campanhas milionárias, mas eles não têm a força que eu tenho, que é a força da juventude, das mobilizações. Só toda vez que eu fico um pouco triste, deprimida, com medo, insatisfeita, eu penso que, na verdade, existem milhares de jovens no Brasil inteiro unidos e se sentindo representados. Isso é muito gratificante. O peso da responsabilidade é muito grande, mas é muito animador saber que eu posso fazer parte também de um processo de reconstrução da esquerda, de reconstrução de alternativas, de referências e de uma nova forma de fazer política, que dê cada vez menos peso às decisões de acordos e conchaves no parlamento e cada vez mais peso para a importância da coletividade, da luta, das mobilizações e da juventude.
que eu aprendi no Juntos sobre socialismo, sobre feminismo, sobre a causa LGBT, sobre o antirracismo, aprendi demais. Então acho que assim, é uma via de mão dupla. Eu faço pelo Juntos, eu faço pelo mundo, mas também eu aprendo com Juntos e me formo como pessoa. Eu vejo Juntos daqui a um tempo como uma das principais organizações, já é uma das principais organizações de juventude do Brasil, mas sem dúvida cumprindo com um papel de vanguarda mesmo da concepção política de como deve ser a atuação de um coletivo como o nosso, um coletivo que é nacional, mas que é internacionalista, que tem pontes e tem militantes em vários lugares do mundo, que tem conexão com os principais processos que acontecem e que forma a sua juventude no melhor da tradição revolucionária, mas também sem medo de compreender os novos fenômenos, de analisar, não ter sectarismo, de tentar absorver também esses novos processos para que a gente consiga construir uma unidade e uma organização que seja capaz de estar presente em todos os lugares. A minha esperança é que o Juntos cresça mais, ganhe mais força, que ele seja muito mais relevante na sociedade, que ele alcance espaços de privilégios onde ele incomode, atue em sentido de promover uma mudança, que seja uma juventude, né, que jamais perca o seu objetivo, jamais perca esse seu sonho, que conquiste outros corações e conquiste outras mentes, para que nós possamos efetuar de fato essa revolução social que é muito necessária. O que eu espero de fato é que nós assumamos a linha de frente dessa juventude no Brasil e que responda a hoje, inclusive para combater os desvios que têm sido feitos por alguns coletivos para a juventude. Então nós precisamos fazer com que o Juntos cresça e cresça com alegria, cresça com política, cresça com desenvoltura, para que esses novos tempos que ainda estão por vir, que vão ser de mais luta do que nós temos hoje para garantir nossas vitórias. De ser sempre um movimento com o povo na rua, de nunca ser dos gabinetes e de estar sempre trazendo novo, né? Da gente conseguir se firmar como uma nova alternativa política real, assim. Eu acho que é isso que eu espero do Juntos e uma revolução, mas bem mais pra frente ou não. Que ele continue com essa ideologia, com essa força que ele vem tendo, com essa união, de estarem realmente sempre juntos dentro da pauta de luta. Não esmoreça, não se deixe vender, não se deixe levar, né, por outras ideologias, ou até mesmo por um fato que seja corruptível. Juntos é todo o potencial que o jovem ele tem hoje de transformar a sociedade e a força que todos nós, de forma coletiva, discutindo um com o outro, olhando um no olho do outro, o que a gente consegue construir para intervir no avanço da consciência das pessoas de que é necessário ter uma organização coletiva em vez de individual. Não dá para ter uma saída individual para os problemas. É necessário a gente lutar juntos. A partir de agora a gente vai cada vez mais se enraizar, né? Chegar na periferia, realmente, inclusive de onde eu vim, para realmente levar essa rebeldia que está no coração da periferia. A periferia com certeza é o lugar onde a indignação está latente. E a gente vai levar essa indignação para a linha de frente, como a gente já tem feito, mas cada vez mais enegrecendo Juntos, cada vez mais popularizando. Eu tenho certeza que o Juntos vai crescer muito mais no próximo período. Acreditar no Juntos é fazer parte do Juntos. É construir o junto no seu bairro, construir o junto na sua cidade, construir o junto na sua aldeia, né? E se conscientizar da importância que é estar coletivamente organizado. Eu, como militante do Juntos, eu quero ver cada vez mais gente militando no Juntos, né? Gente que pensa como eu, gente que quer uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, uma sociedade sem preconceito, né? Partindo dessa concepção de que o Juntos é uma ferramenta, por mais que eu adore o Juntos, gosto muito do Juntos, eu quero que um dia a gente não precise mais dele, eu quero que ele atinja o seu fim, que a gente consiga mudar a sociedade para valer e que ele seja utilizado como ferramenta por nós e pelas outras pessoas para mudar a sociedade. Não só os Juntos, mas que os outros coletivos eles se tornem cada vez mais ferramentas para a construção das coisas, né? E não objetivos. O Juntos ele não quer mandar na revolução, ele não quer dirigir a revolução, né? A gente quer construir a revolução com a população, com a sociedade, com a galera pobre, com a galera negra, com a galera que está aqui,
né? Olha, eu acho que tu pode esperar uma juventude muito combativa, uma juventude que está em todas as frentes, uma juventude que é parte da função da greve geral, uma juventude que defende o meio ambiente, uma juventude que é guerreira na defesa da educação pública, uma juventude que está lutando contra o machismo, o racismo, o patriarcado, a LGBTfobia, uma juventude que, ao mesmo tempo que está em todas as lutas, ajuda a organizar a indignação e organizar essa mais variada gama de movimentos necessários para que a gente mude a sociedade, uma juventude que tem relações internacionais, que sabe que a nossa luta contra a exploração capitalista é no mundo inteiro, que sabe que a nossa luta em defesa das mulheres é no mundo inteiro, que sabe que é fundamental ter uma alternativa que permita que a gente construa a resistência sem fronteiras, sem muros, de forma internacionalista e de forma a unificar as lutas democráticas com as lutas anticapitalistas. Eu tenho não só expectativa, porque já são 5 anos de formação do Juntos, aliás 6, eu tenho muito orgulho de ter sido fundadora desse movimento com vários outros jovens à época, né, porque eu já estou um pouquinho mais velha naquele momento, e ao mesmo tempo chegar aqui no acampamento internacional das juventudes e o nosso movimento está maior, está mais plural, está mais diverso, está mais... vários outros debates apareceram, com muitas representações internacionais, e a gente sempre quer, né, que o que vem depois da gente seja melhor, seja mais forte, tenha mais possibilidade de conquistar uma sociedade onde a maioria controle a política e a economia. Esse é o objetivo final e a gente tem que estar juntos para conquistar, de fato, que os 99% construam uma nova sociedade igualitária, fraterna, uma nova sociedade que a exploração, que a lógica do capital não seja o que domine. Portanto, vamos lá, a gente pode, e é fundamental a organização dessa juventude indignada.